Halloween na Terra do Medo. E hoje, né, Mirabel? É dia de contar histórias de terror dos inscritos. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Fala oi, Mirabel. Isso, Gente, é porque geralmente as bruxas têm gato preto. Eu tenho cachorrinho preto. Comenta aqui embaixo se vocês estão animados para o Halloween. Nós estamos. E vamos para as histórias de terror de vocês. A primeira história chama-se Ataque na Floresta e foi mandado por uma querida que deixou o seguinte recado. Oi, Cibes e Vitor, me chamem de Ravena. Conheci o canal de vocês recentemente e achei o conteúdo incrível. E vocês super carismáticos. Para! Olha, muito obrigado. E já vim correndo contar o maior surto / mistério que aconteceu na minha vida. Ih, eu quero saber, conta aí. Eu gosto assim, eu gosto quando as pessoas, tipo assim, já conhecem o canal e já pensam assim, eu vou mandar minha história, eu vou mandar meu relato. Manda também. E quem quiser mandar, manda pra onde? Quem quiser mandar, manda pro e-mail contatonaterradomedo@gmail.com e lá você pode mandar suas histórias sobrenaturais, histórias de terror que não envolvam o sobrenatural também. E também podem mandar seus contos, que a gente tem um quadro aqui que chama-se Conto dos Inscritos. Vamos então pra história da Ravena. Há alguns anos atrás, eu e a minha família, a gente morava num sítio, numa zona rural no interior do Pará. Ou seja, você já pode imaginar, né? Mato puro. E na época, a gente era muito humilde, gente. Pra vocês terem ideia, a gente não tinha nenhum cavalo com carroça pra gente poder fazer a viagem até a cidade. A gente sempre dependia de carona, ou de conhecidos, ou a gente só ia andando pela estrada mesmo, até que alguém oferecesse uma carona, ou a gente pedisse e alguém parasse. Quando essa história aconteceu, eu e meus irmãos, o Pedro e o Lucas, a gente precisava na cidade fazer compras. Só que o meu pai ficou com medo de 3 adolescentes irem sozinhos pela estrada. Então ele acabou conversando ali com um conhecido dele. E esse conhecido era de uma fazenda próxima e ele ofereceu carona pra gente fazer uma viagem menos exaustiva e até mesmo mais segura. Ficou combinado então de que a gente ia andando só até a fazenda desse rapaz e de lá ia todo mundo junto pra cidade. Nesse dia os planos eram acordar 3 horas da manhã. Aí 4 horas da manhã a gente saía de casa, 5 horas da manhã a gente tava na fazenda do colega do meu pai pra gente ir até a cidade. Tinha que ser cedo, tinha que ser bastante cedo assim, porque a viagem pra cidade não era lá muito pertinho e a gente tinha que voltar ainda antes de anoitecer. As madrugadas ali no sítio geralmente eram bem iluminadas. Ironicamente, era iluminado justamente por não ter energia elétrica, então acabava que as estrelas acabavam iluminando tudo ali. Mas a mata, meu amor... A mata era super fechada e super assustadora. As árvores enormes impediam que a gente pudesse se guiar pela luz do luar, então a única fonte de luz que a gente tinha eram as nossas lanternas. E a gente se sentia muito pequeno na imensidão daquele lugar. Eu sempre tive muita agonia de quem anda devagar. E quem era assim? Meus irmãos. Eles andavam super devagar, então não demorou muito pra eu já acelerar meu passo e andar um pouquinho na frente deles. Mas assim, coisa de metro, gente. Eu ainda conseguia ouvir claramente eles conversando atrás. Naquela época eu não tinha medo do sobrenatural, até porque eu tinha crescido naquele lugar. E eu nunca vi nada de sobrenatural, nada de anormal lá. Agora, tem uma coisa que eu tinha bastante medo. E essa coisa eram cobras. Eu tinha pavor de cobras. Então, eu ficava olhando, prestando atenção no chão exclusivamente pra eu não pisar em alguma cobra sem querer. Agora, eu nem sei como é que eu vou explicar essa parte pra vocês, porque tudo aconteceu tão do nada. Mas vamos lá. Eu tava andando. De repente eu senti um empurrão tão forte, mas tão forte, que eu simplesmente acabei caindo no chão. Na hora, eu fiquei meio atônita, sem entender o que estava acontecendo. Sabe aqueles momentos que o seu cérebro não consegue nem processar a informação de tão do nada que aquilo aconteceu? Eu fiquei dessa forma, ali parada, sem entender o que estava acontecendo, buscando respostas. E os meus irmãos, como estavam atrás de mim, eles viram.
E aí eles foram correndo, perguntando, gente, o que aconteceu? Por que você tá no chão? O que rolou? Você caiu? E a única coisa que eu conseguia falar era falar, olha, eu ganhei um empurrão aqui do nada. Eu fui empurrada, por isso que eu caí no chão. A primeira coisa que eles falaram foi que deve ter sido algum animal que me empurrou, um porco do mato, alguma coisa assim. Mas o empurrão foi pela frente. E eu não vi nada. Eu teria visto se alguma coisa tivesse vindo de qualquer lado e eu não vi nada. Eu sequer ouvi algum barulho estranho. A gente continuou ali pela estrada com o Si na mão, né? Não passava nem Wi-Fi, a gente completamente assustado. E quando a gente chegou na fazenda desse amigo do meu pai, eu contei tudo o que tinha acontecido. Eu e meus irmãos, a gente ainda tava assustado. E a esposa desse fazendeiro falou que poderia ter sido a Matinta Pereira, que é uma lenda bastante famosa do Pará. Isso porque uma mulher foi seguida numa situação bem parecida da minha. E assim, gente, sinceramente, naquela época eu não acreditei que poderia ser a Matinta Pereira e até hoje eu não acho que foi. Hoje em dia eu moro na capital e eu já contei essa história pra várias pessoas e as teorias são diversas. Cada um fala que aconteceu uma coisa. Já ouvi que foi o Saci, que foi Curupira, que foi força da natureza, alguma criatura da floresta, a rasga-mortalha, até ET já me falaram que poderia ter sido. Mas eu não consigo chegar a uma conclusão do que pode ter acontecido mesmo. E cada vez que eu penso no que aconteceu, faz menos sentido na minha cabeça. Só foi acontecer outra situação sobrenatural comigo alguns anos mais tarde, quando eu tava no milharal e eu senti uma respiração muito forte no meu ouvido. Só que dessa vez eu não dei sorte para o azar. Assim que eu senti a respiração, eu saí correndo sem nem olhar pra trás. E também não busquei explicação. Fim da primeira história e a querida pergunta pra gente o que a gente acha que era. Eu me lembrei muito de uma história, lendo essa história. Foi assim, foi em grande parte por isso que eu botei essa história aqui. O Vitor conta uma história que uma vez ele levou um choque tão grande que parecia que ele tava sendo empurrado nas costas, que ele até brigou com o irmão dele. Ai, gente, choque. Não sei se vocês já tomaram um choque, mas quando eu tomei, parecia realmente que alguém tava me dando um soco assim nas costas, de tão forte. Eu acho muito engraçada essa história. Só que não poderia ser porque, né, não tinha nem energia elétrica lá pra ser... fogos que eu ia falar. Pra ser choque, alguma coisa. Eu não tava nessa situação. Mas, você acha que é o quê? A Matinta Pereira, a gente já trouxe essa lenda aqui no canal. Já. Acho que a rasga-mortalha também? Não, né? Acho que não. Não, a rasga-mortalha é um pássaro, é uma coruja, se eu não me engano, que fica berrando. Parece eu, assim. Fala alto, grita. Mas não sei, gente. Não sei. Eu acho que pode ser até um tropicão. Que você foi... Só tu pensou. Catar cavaco. Catou-lhe um cavaco e não entendeu foi nada. Será que é isso? Não, mas ela falou que o empurrão foi pra trás, foi de frente pra trás, né? Então não funcionaria o catar cavaco. Ah, é, porque ela pensaria pra frente. Pra frente, né? Catar cavaco a gente cata pra frente. Mas não sei, gente. Entra aí pro hall das teorias o catar cavaco, que pode ser um tropicão que cedeu. Eu acho que ela pode ter tropeçado, sim. Eu também acho que foi, desequilibrado. Mas pra contar a história fica mais legal se foi alguma criatura. E se foi alguma criatura, não foi nada, tipo ET, coisa assim, só se ET foi invisível, porque você não viu. Aí não te levou também. Não levou, Não, mas aí o ET sacana, se foi um ET desceu lá do espaço, veio até a Terra. Só pra dar empurrão. Pra dar-lhe um empurrão, te humilhar, te jogar no chão, do nada. Se for fantasma também, só pra dar empurrão. É verdade, né? Isso tem cara de Saci, pode ser o Saci que gosta de pregar peça, assim. Será? Diz a lenda que o Saci é assim, né? Que ele prega peça, ele esconde as coisas. Não sei, gente. Eu voto no tropicão, mas se foi uma criatura sobrenatural, foi muito sacana. A segunda história chama-se O Espírito que Persegue a Nossa Família. Uma coisa mais quentinha, uma coisa família, uma coisa assim, entre a gente, gostei bastante. Vamos ler o recadinho? Boa tarde, Cibele e Vitor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Júlia, pode falar meu nome sim. Espero que gostem e contem o meu relato. E vamos à primeira história? O Espírito que Persegue a Nossa Família. Eu amei o conceito da Júlia, que ela botou, vamos à primeira história? Não tem a segunda. É porque... Isabel, ela queria que a dela fosse a primeira. Ai, é verdade.
Peço perdão a todos. Todos os envolvidos. A Júlia, no caso. Vamos ouvir aí essa história de família, de perseguição, de fantasma. Vamos. Casos de família. Assunto, tema do dia. Sobrenatural. O ano era 2015 e eu tava praticamente casada com a minha ex. Isso porque minha mãe não aceitava muito bem o meu relacionamento, então eu mal ia na casa dos meus pais. Ai, porque ir na casa dos meus pais era sempre chateação. Eu tava dormindo junto com a minha ex, tranquilamente, até que eu acordei do nada com uma sensação de estar sendo observada, sabe? Eu dei aquela olhada em volta ali do quarto. Mas como era madrugada e tava tudo muito escuro, mesmo eu forçando a vista, eu não consegui ver muita coisa. Fora que eu tava morrendo de sono, então eu voltei a dormir muito rápido. Algum tempo depois, eu acordei de novo com a mesma sensação, só que nesse momento já tava amanhecendo, já tava entrando ali uma certa claridade. E quando eu olhei em volta, eu olhei pro pé da minha cama. Gente, na hora que eu olhei pro pé da minha cama, eu vi claramente uma figura masculina, assim, de porte baixo. Ele tinha até um nariz protuberante, eu reparei nisso. E eu fiquei muito medo. A minha primeira atitude foi acordar a minha ex pra chamar ela, pra ela ver. Só que, sabe quando a pessoa acorda meio sonolenta, meio assim, ela só acordou, deu uma mexida, me abraçou de novo. E eu tava, apesar do medo, eu tava com muito sono. E o sono que eu tava sentindo me fez dormir de novo. Passou-se um tempo, o dia já tava mais claro, e eu acordei de novo com essa sensação. Só que agora, na hora que eu abri os meus olhos, eu vi a figura do lado da minha cama. Essa figura tava ali, parada, olhando pra mim. Eu tava completamente parada, eu não consegui fazer nada. Isso porque eu tava ainda com muito sono. Era um sono que eu não conseguia controlar, e apesar do medo que eu senti, do susto que eu levei, eu voltei de novo a dormir. Assim que eu acordei, eu fui procurando a minha ex-sogra e eu conversei com ela, contei o que tinha acontecido, falei que eu acordei 3 vezes, que eu vi esse homem 2 vezes, que eu fiquei bastante assustada. E eu fui falar com ela em busca de alguma ajuda, alguma orientação, mas o que ela fez foi debochar da minha cara e falar que essas coisas não apareciam na casa dela. Como a minha ex morava muito próxima da casa dos meus pais, eu resolvi ir pra casa da minha mãe. Sabe quando você precisa de um colinho? Sabe, eu precisava de um colinho da minha mãe. E quando eu cheguei lá, ela tava ali numa carência de conversar, de contar coisas. E a partir do momento que eu cheguei, ela não parou de conversar comigo, não parou de falar em momento algum, como ela não falava comigo há meses. Ela acabou me contando que falou com a minha avó que mora no interior, ela mora distante da gente, coisa e tal. E a minha avó disse que a minha prima tava na casa dela e desceu pra ir buscar um negócio na casa da minha avó, não importa muito pra história. E quando ela tava descendo a escada, na hora que a gente descia assim, ia pra um lugar completamente escuro, porque esse lugar que a escada descia não tinha janelas. E quando a minha prima tava descendo as escadas, ela começou a ouvir alguém chamar o nome dela. E essa voz que tava chamando ela parecia vir debaixo da escada. Como a minha família já é meio assombrada, a minha prima simplesmente mandou a criatura se lascar e saiu correndo. Mais tarde, o namorado dessa minha prima tava dormindo quando ele sentiu a coberta ser puxada muito forte, do nada, e ele viu a figura de um homem. E quando a minha mãe me descreveu o homem que ele viu, eu fiquei completamente arrepiada, porque era claramente o homem que eu tinha visto também. Era uma figura de um homem baixo, e o meu primo começou a ouvir esse homem falar que não importava o quanto a minha família fugisse, que ele sempre estaria junto com a gente e que ele ia encontrar a nossa família. E que, claro, novos membros sempre são bem-vindos. O namorado da minha prima é muito religioso e ele abaixou e começou a rezar pra aquela criatura que estivesse naquele quarto ir embora e parar de perturbar ele, mas não adiantou nada, porque aquele homem continuou ali perturbando ele até amanhecer. A minha mãe me contou essa história também morrendo de medo, e quando ela terminou de contar, eu contei o que tinha acontecido comigo naquela noite. Uma das coisas que esse espírito falou pro namorado da minha prima era que ele sempre estava com a nossa família e que ia continuar. Desde sempre estava seguindo a nossa família. O que me faz pensar uma coisa, pra complementar essa história. A
casa que meus avós moravam tinha um terreno muito grande e atrás da casa, assim, tinha um terreno com várias árvores, flores, era um lugar muito bonito e tinha um pé de limão. E esse espírito que geralmente aparece pra minha família, a minha avó tinha dado um apelidinho pra ele, que era o homem do pé de limão. Isso porque ele sempre ia andando e sumia quando chegava perto do pé de limão. Nessa casa sempre teve relatos, assim, de alguém vendo alguma coisa, de avistamentos, de fantasmas. Sempre acontecia alguma coisa nessa casa, até que a minha avó ficou muito doente e eles venderam essa casa. Os meus avós acabaram comprando uma casa bem longe dali, mas parece que o homem do pé de limão acabou encontrando a nossa família novamente. Fim da segunda história. Ah, gente, tem família que deixa dinheiro de herança, né? Tem família que já deixa um fantasma, o homem do pé de limão. Ele já era da família, gente. Eu acho. A família mudou, ele tinha que ir junto. Não, ele deve ter ficado muito ofendido. Tipo assim, gente, eu tô morando aqui com eles, de repente eles se mudam. E ainda ficou chateado porque não levou o pé de limão. Com toda certeza. Ele morava lá, gente. Ele morava no pé de limão. Não, gente, eu acho assim, é o espírito que ficou completamente ofendido com o descaso dessa família. É realmente um caso de família. Um caso de família. Gente, tem que investigar quem é esse homem. Às vezes é um tataravô de vocês, que tá ali querendo um abrigo, alguma coisa, um reconhecimento da família, porque ninguém conhece esse homem, né? É só uma aura, um homem baixinho, ainda fala que é um homem baixinho, que as pessoas tentam se esquivar dele a todo momento. Eu não sei, gente. Eu acho que esse é o espírito que faz parte da família, vocês precisam aceitar. Vamos então pra última história, mas antes, deixa aquele like aqui embaixo. E se você tá aqui até agora, quer dizer que você tá gostando. E tem vários outros vídeos assim no canal. Então se inscreve. Se inscreve que tem várias histórias assustadoras. E se tá no clima aí do Halloween, quer maratonar vídeos sobre Halloween, a gente tem vários vídeos aqui que a gente já fez na época do Halloween. Tem as nossas séries também, as nossas webséries aí de creepypasta, tá? E vem outra por aí pra vocês acompanharem também. Sim, gente, a gente gosta de fazer séries de creepypasta pra vocês, tá? Então fica de olho, já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, nada do que a gente vai fazer. A última história, gente, é da querida que deixou o seguinte recado. Oi, Cibele e Vitor, tudo bem com vocês? Ah, tudo bem, tá tudo tranquilo. Até agora eu não tô me assustando. As duas últimas histórias que você contou, não levei muito susto, não. Tá de dia, né, Vitor? Mas vamos ver se essa daí eu vou me assustar. Ela falou assim, espero que sim, espero que a gente esteja bem. Aqui é a Livana. Mais uma vez para um relato que aconteceu no meu apartamento. Em breve mando mais um, quem sabe. Eu não sei se você vai lembrar da Livana, mas ela já mandou um relatinho pra gente, que eu já contei aqui no canal, que, se eu não estou enganada, foi que ela ouviu a síndica do prédio dela, que ela viu entrando no apartamento dela, vasculhando as coisas, e no final a mulher tava viajando. Que ela mandou até áudio. Ih, gente. Então assim, acontece coisa nesse apartamento aí. Então assim, gente, ó, ela deixou aqui bem claro, é isso, gente, ela deixou aqui bem claro que pode falar o nome dela, tá? Então quando vocês forem mandar histórias, falem pra mim se eu posso falar o nome de vocês, tá? Da Livana é até bom eu falar, porque aí a gente já sabe o naipe das histórias que acontecem na vida dela, né? Que já fica a série da Livana assombrada aqui. Vamos pra história dela então. E a história chama-se O Choro na Beliche de Cima. Essa história aconteceu em 2019 e nessa época eu dividi apartamento com um amigo meu. E acabava que a gente nem se encontrava muito, sabe? A gente dividia ali pra ser mais prático, coisa e tal, mas a gente não se via, não saía mais tanto, isso porque eu tava num semestre muito complicado na faculdade e os nossos horários acabavam não batendo muito. Em uma noite, meu amigo chegou em casa super animado. Ele falou que foi convidado pra um evento e que nesse evento ia ter um dublador que ele queria muito conhecer. Ele tava super animado mesmo, falando que a gente não pode perder as oportunidades que aparecem pra gente e que o evento ia ser num lugar mais distante da nossa casa, mas que ele não ia perder, porque ele não podia perder essa oportunidade. E ele até me chamou pra ir nesse evento junto com ele, mas nesse dia, gente, eu estava mais cansada do que o costume. Eu só queria descansar, deitar na minha cama, ó, e naná. Até porque, que nem eu falei pra vocês, eu tava num período super agitado na faculdade, eu tava trabalhando e eu trabalho com criatividade, então a minha cabeça já tava super cheia, eu fiquei cansando a minha cabeça o dia inteiro, eu só queria dormir, gente. E tanto eu tava querendo dormir, descansar a cabeça, que eu nem vi o meu amigo sair, porque eu já deitei na minha cama e apaguei. E que coisa mais linda
lambendo. Que coisa mais gostosa. Nesse dia, o meu sono tava meio agitado, mas eu não achei muito anormal também, porque quando a gente tá muito cansada, né, acaba que o sono fica mais agitado mesmo, a gente não consegue relaxar completamente. E eu comecei a ter uns pesadelos também. E geralmente quando eu tenho muito pesadelo na noite, eu acordo muitas vezes. E dito e feito, isso tava acontecendo. Toda hora eu acordava assim, de supetão. Uma das vezes que eu acordei, eu reparei que a luz do apartamento estava acesa. Não uma, gente, mas todas. O apartamento estava todo aceso. Eu até pensei que o meu amigo poderia não ter saído ainda, mas eu chamei o nome dele algumas vezes, ele não respondeu, então eu percebi que ele só tinha deixado a luz acesa. Eu fiquei um pouco chateada, porque, pra que deixar tudo aceso? Eu já tava dormindo, não precisava disso. Eu então resolvi ignorar essa onda de chateação, levantei, apaguei todas as luzes da casa e voltei pra minha cama. Claro que não demorou muito pra eu pegar no sono de novo. Tô com muito sono, mãe. Eu tô com muito sono. Não cai, não. Depois de um tempo eu acordei de novo e, gente, as luzes do apartamento estavam de novo acesas. Eu não entendi nada, porque eu tinha acabado de apagar tudo. Eu olhei a hora pra ver se eu tinha dormido muito tempo e eu não tinha dormido muito tempo, gente. Ainda eram 20 pra meia-noite. Eu resolvi ignorar as luzes acesas e eu, vou voltar a dormir, melhor que eu faço. Deitei minha cabeça no travesseiro, mas antes de pegar no sono, eu reparei que tinha alguém choramingando no beliche de cima. Era um choro baixinho e eu fiquei um pouco confusa, mas logo eu pensei, deve ser o meu amigo, ele voltou e tal, aconteceu alguma coisa que chateou muito ele. Eu pensei até em levantar e perguntar pra ele o que tinha acontecido, o que tinha rolado pra ele ficar dessa forma. Eu até cheguei a colocar o meu pé pra fora da cama pra poder levantar e conversar com ele. Mas eu pensei assim, talvez nesse momento ele queira ficar sozinho, ele não queira ali conversar, às vezes ele quer ficar ali, às vezes ele nem queria que eu soubesse que ele tava chorando, sabe? Porque era um choro baixinho. Neném? Que coisa perfeita de mãe. Eu então decidi voltar a dormir e eu pensei assim, amanhã eu converso com ele, pergunto o que aconteceu. Na manhã seguinte, quando eu acordei, o meu amigo já estava acordado, fazendo café da manhã, e ele estava muito alegre. Sabe quando a pessoa transparece alegria? Eu não entendi nada, mas eu pensei assim, deve ter tido uma bela noite de sono, ficou tranquilo, acordou melhor. Aí eu resolvi perguntar o que aconteceu. Fulano, aconteceu alguma coisa no evento? Foi tudo bem? O que rolou? E eu perguntei de forma descontraída, assim, fingindo normalidade, até pra não constranger ele. Mas ele me olhou meio confuso, meio estranho, assim. Falou assim, não, aconteceu nada não, pelo contrário, foi tudo muito incrível, o evento foi maravilhoso. Ele falou que ele até conseguiu tirar foto com o dublador. Mas ele me abandonou? Aí eu falei assim, então tá certo, é porque eu ouvi você chorando ontem de noite, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, né, e não entendi muito bem, mas que bom que você tá feliz hoje. E ele me olhou de uma forma muito estranha e falou assim, não, eu não chorei ontem de noite, não. Aí ele falou que, na verdade, ele nem ficou acordado há muito tempo, que ele voltou de madrugada, ele ficou muito cansado, ele simplesmente chegou em casa e capotou, e que ele chegou ali por volta de 00:30. Quando ele me falou o horário que ele chegou, eu fiquei mais assustada ainda, porque eu tinha acordado 20 pra meia-noite, e ele chegou 00:30. Então, claramente não era ele que tava chorando ali no beliche de cima. E sinceramente, eu tenho certeza do que eu ouvi aquela noite. Eu acabei lembrando do fato dele ter deixado a luz do apartamento ligada e ele me olhou com a cara mais estranha ainda. Eu falei pra ele da luz acesa, que ficou acesa a noite inteira, e ele falou assim, cara, você tá maluca? Mona, você tá maluca? Porque na hora que ele saiu, ele apagou tudo e na hora que ele chegou, tava tudo apagado. Minha cabeça começou a ferver, pensando assim, gente, quem ligou a luz? Quem chorou no beliche de cima? O que aconteceu nessa madrugada? Eu até cheguei a pensar na possibilidade de eu ter surtado ou ter tido alucinação por estar cansado, alguma coisa assim. Mas, gente, não faz sentido. E nem adianta falar também que é paralisia do sono, porque não faz sentido, porque eu consegui me mexer. Eu cheguei a botar meu pezinho pro lado de fora da cama, eu cheguei a sentar e cogitar se eu ia levantar pra perguntar ao meu amigo se estava tudo bem. Já esse ano, aconteceu um episódio que me lembrou muito essa história que eu acabei de contar pra vocês. Eu moro atualmente numa kitnet
em que é um quadrado, mas por causa do banheiro, acaba fazendo um L e a sala e a cozinha é separado por um balcão. De vez em quando, eu gosto de estender a rede pra eu dormir em cima da rede em vez de dormir na cama. Teve uma vez que, pelo que eu me lembre, foi um final de semana, porque eu acordei um pouco mais tarde nesse dia. Eu dormi na rede e eu acordei ouvindo choramingo. Ouvi um chororozinho assim baixinho e quando eu finalmente abri os meus olhos, quando eu de fato abri os meus olhos, esse choramingo parou. O choro parou completamente. Então eu pensei assim, deve ter sido eu que tava fazendo um barulho esquisito e eu não sei o que era, ou então eu tava sonhando, alguma coisa assim. Como eu tinha acabado de acordar, eu fiquei um tempo mexendo no celular, então eu virei em direção ao balcão da cozinha e fiquei lá, rolando timeline, vendo vídeo, stories, enfim, etc. Em certo momento, o barulho voltou. E era um barulho de um choro baixinho, um choramingo, coisa e tal. Foi então que eu percebi que esse barulho tava vindo de trás de mim. Eu me virei, pensando até que poderia ser barulho da rua, porque tava na direção ali da janela, de criança, etc. Mas quando eu de fato virei, eu vi claramente uma mulher parada no canto, assim, e ela tava virada pro canto, tava de costas pra mim. Ela tinha mais ou menos ali 1,70 m, coisa assim, ela era branca, tinha o cabelo loiro, cacheado, que ia até a cintura. E ela tava choramingando, ela tava chorando baixinho. De primeira, eu fiquei confusa, fiquei assim, gente, será que eu trouxe uma amiga pra dormir aqui? Eu não lembro. Será que eu trouxe alguma desconhecida? Eu não sei, eu fiquei confusa mesmo, até que eu percebi que não, eu não tinha nenhuma amiga parecida com ela, e eu não tinha levado ninguém. Então aquela imagem não era real. Aquela pessoa não era real. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a rezar baixinho. Eu virei pro outro lado e comecei a rezar pra aquela coisa desaparecer. E pra minha sorte, ela realmente desapareceu depois de um tempo. Bem, eu não sei por que eu relaciono esses dois casos, mas eu acho que é por causa dessa coisa do choro. Nos dois casos, tinha ali uma pessoa chorando, eu ouvi claramente o choro, e eu agradeço muito por não ter visto o rosto dessa pessoa que estava virada pra parede, porque eu acredito que o trauma seria muito maior. Fim da última história. E Livana, eu tô começando a pensar que a sua casa parece muito a Murder House de American Horror Story, primeira temporada. É verdade, hein? Que quem falecia lá permanecia, né? Porque você já contou uma história que teve também ali umas coisas meio sem explicação, agora teve essa. E aqui, nesse e-mail que você mandou, você falou que tem outras histórias. Ela falou. Tá? Pode mandar as outras também, que eu quero saber. Manda tudo, mas eu acho que a questão é mais questão de Murder House, né? Que aí, o bom é que se a pessoa não pudesse mudar, eu tô assustando a pessoa e é isso. More na kitnet assombrada. Mas o ruim é você ficar ouvindo, né? Ficar ouvindo o choro de uma pessoa, você acha que é vizinho, né? Você vai culpar outras coisas. Porque, tipo assim, que é fantasma. Eu não quero nunca ver... Tipo, eu já vi coisas meio esquisitas, mas eu gosto sempre de culpar a pareidolia. Pareidolia, ou então... fiquei confusa aqui. O que é pareidolia? O que é pareidolia? Pareidolia, gente... acho que até teve um vídeo aqui no canal, das faces que aparecia na casa da mulher, que a gente explicou o que é a pareidolia. Você lembra desse caso? Então, quando você, por exemplo, o seu cérebro gosta muito de ver padrões, gosta de ver coisas... De ver padrão? Ai, gente. Adora ver padrão. O cérebro adora um padrão, gente. Padrão. Nossa... Ele é excludente, o cérebro. Gente. E gosta muito de reconhecer coisas que ele conhece. Então, por exemplo, quando você vê uma tomada e você reconhece um rostinho nessa tomada, isso é pareidolia. Tá. Quando você olha pra nuvem e você vê um cachorrinho na nuvem, isso é pareidolia. Porque não tem um cachorrinho ali. Seu cérebro que viu coisa parecida. Então eu coloco culpa em pareidolia. Eu coloco culpa, que nem quando eu ouço. Aí é coisa de vizinho, que nem o Vitor falou. Que nem esses dias a Joana tava aqui. Uma inscrita nossa, beijo, Jo. Maravilhosa essa blusinha dela, inclusive. Sim, gente, pego coisa emprestada dos meus inscritos. Mas aí, o que rola? Ela tava aqui e ela bocejou. Aí, assim que ela bocejou, eu perguntei assim, você tá com frio? E ela me olhou com uma cara, tipo assim, querida...
E aí eu falei com ela que assim que ela bocejou, eu ouvi claramente ela falando, ai, tô com frio. E ela falou que não falou nada. Aí eu penso o quê? A audição que não tá lá grandes coisas. Não tô podendo usar muito bem e confiar 100%. Ah, tá, mas tenta culpar as coisas assim, né? Lógica, só que teve um dia que a Cibele teve muito medo, gente. Teve um dia que a Cibele teve muito medo e isso ela não conta, não. Não, eu vou contar. Mas assim, em minha defesa, eu estava de TPM, estava sensível. Não estava no meu estado normal. Estava sensível. Tava eu e o Vitor deitados aqui na cama. Eu deito na beira da cama, o Vitor deita no canto. Eu detesto ficar no canto, me sinto abafada. E o nosso banheiro está com um pequeno defeito na luz. Que quando a luz não tá acendendo, às vezes a gente clica pra acender, ela não acende e acende em momentos aleatórios. Acho que é um defeito ali, questão de fiação dentro, não é nada de trocar a lâmpada. E a gente acende outra luz, não a do teto, né? Porque a do teto tá com esse defeito. E aí, a gente tava deitada no meio da noite. De repente, a gente tava virado pro banheiro e a luz acendeu. Mas a luz acendeu porque alguém, com certeza, apertou o interruptor. E aí, a luz acendeu depois de um tempo, pegou. Por causa de um problema nessa fiação. Só que na hora, gente, eu levei muito susto. E foi um susto interno. Você fez igual o Chaves. Eu fiz igual o Chaves. Eu tive um piripaque. E, gente, eu comecei a chorar de susto. O Vitor, que é o medroso da relação, ele teve que criar coragem pra ir lá apagar a luz, ver o que, conferir. Porque gente, eu tive você descreveu bem, eu tive um piripaque. Gente, eu tive que manter, né? A linha. Fazer de conta que eu não tava com medo. E o que você tava vendo? E o pior, eu tava vendo coisa pra roteiro, né? Pra gente trazer pro canal. Eu tava vendo um caso de exorcismo. Não, gente, assim... Horrível. Aí foi na hora que eu tava lendo, aí coincidentemente a luz acendeu, aí eu vi que a Cibele ficou com muito medo, e eu fiquei assim, pleno. Eu fiquei, não vou dar vez pra assombração, não. Tá? Que eu já falei... Aí eu fui lá... Apaguei a luz, né? Mostrei que era isso mesmo. E deu uma conferidinha. Conferi e voltei. Mas eu já falei desde o início desse canal, desde o dia que ele foi criado. Não pode dar vez pra assombração mesmo, não. Não pode dar vez pro inimigo. Porque a assombração sabe quando ela consegue te ouvir. Não ouve seus pensamentos. Mas ela consegue te ouvir. Então, mas você falando agora aí, ó. Não, você sempre vem com esse argumento. Mas a assombração nunca vai saber quando eu tô atuando. Você tem que fingir que você não tá com medo. Você tem que... Claro, seu fureb está trancado, mas você está pleno. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas histórias, a gente quer muito saber. E mande suas histórias pra gente contar aqui também, que eu sei que vocês gostam. E eu sei que vocês têm histórias cabulosas aí, tá? A gente tá esperando. Nós vamos deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! E terminei o vídeo sem cachorro.